Esse Afonso, estamos num momento em que assim, existem às vezes algumas iniciativas para que filmes em formato de curta e até média-metragem consigam ganhar as telas de cinema, às vezes num lançamento simultâneo com algum outro longa relacionado. Como vocês veem essa oportunidade de lançar os médias de você na tela grande e também de onde partiu a decisão de unir os dois projetos em uma única exibição? Essa ideia surgiu da Embaúba, né? Justamente por isso que você falou, assim, né? Esse formato de média-metragem é um formato difícil de se inserir no circuito comercial, no mercado. E é isso que eles fizeram, criaram praticamente uma estratégia, né, para que esses médias assim, juntos, eles conseguem criar uma experiência de uma duração talvez um pouco mais análoga à duração média da experiência de assistir um longa. E, enfim, acho que é uma forma de circular, não sendo só por festivais, mas circular pelo país com esses trabalhos. E quando a distribuidora propôs esse lançamento em conjunto, vocês estabeleceram diálogos para até ver se de alguma maneira como o filme de vocês se comunicam, né? Eu como espectador percebo, claro que é uma coincidência, mas eu percebo, por exemplo, que o prólogo do filme de vocês é muito similar, né? No sentido de que primeiro esse som, essa voz, né, que vai surgindo em uma tela quase, enfim, né, inexistente, e aí vai formando, né? A gente vai visualizando os personagens. Mas vocês dialogaram e estabeleceram outras conexões possíveis entre os dois filmes? Não, assim, na verdade, quando que o Dani trouxe a ideia, né, o Daniel Queiroz, que é uma pessoa por trás da Embaúba, né, veio com a proposição de colocar os dois filmes juntos. Vou falar pra você que a minha reação mesmo foi só de ficar muito feliz, assim, e de adorar esse pareamento, né, principalmente porque eu acho que, assim, tem semelhanças, tem conexões entre os filmes, só que o que eu mais gosto é que as conexões não são evidentes. Não são dois filmes que são com a mesma temática, não tem uma forma super igual. E eu achei muito interessante como que, na verdade, eu estava até conversando com o pessoal, assim, essa expectativa de lançar o filme junto com o Vaga Carne começou a mudar algumas coisas de percepção minha dos 7 anos, assim, quando eu comecei a ver que, na verdade, a locação, ela até ficava parecendo um pouco um certo cenário teatral, o negócio é mesmo, assim, igual um cenarinho, assim, a gente escolheu as locações numa coisa mais mínima, mais simbólica, assim, mais preciso, né, a cenografia de um teatro, geralmente ela trabalha mais com essa contenção, né, e a gente fez um trabalho, por exemplo, de escolha do espaço nos 7 anos, que, na verdade, assim, poxa, olha só, era meio isso, assim, né, estava pensando um pouco nessa sintonia, porque, né, uma locação evidente, demarcada, um espação grandão, era um plano e as coisas estão ali mesmo, ali no fundo, né, comunicando. Isso eu acho interessante, assim. O nosso trabalho, nosso diálogo mesmo é mais, assim, em termos de viabilizar o lançamento, porque a Embaúba propôs, está tocando, né, essa empreitada, mas ela é uma força-tarefa com a nossa participação, sabe? É nosso diálogo até agora, então, ele tem sido muito em viabilizar esse lançamento, porque a gente não tem grana, não tem projeto de lei, não tem financiamento externo, estamos pagando do bolso mesmo junto com a Embaúba, e nesse sentido o nosso diálogo está sendo prático e pragmático, que a gente precisa fazer esse lançamento acontecer e acreditando muito nisso que a Grace tinha falado mesmo, né, assim, que é perfeito, para aproveitar essa oportunidade de dar uma hackeada aí no mercado, sabe? Sim. De fazer ele se abrir para filmes que não são necessariamente no formato que eles estão acostumados, sabe? E aproveitar essa oportunidade de fazer esses filmes que geralmente todo mundo só acha que vai passar em festival, de repente ele pode estar nas salas, né? Pode se comunicar e oferecer outra experiência, né? Para o espectador, espectadora. Beleza, fala mais sobre o Vaga Carne, mas no sentido das origens, né, desse texto, porque ele tá vindo agora ao cinema, mas muitos talvez não saibam que ele teve uma encarnação no teatro, né, e depois você transformou também como uma peça literária. Então, você pode falar um pouco sobre as origens desse projeto e também sobre a decisão de transportá-lo também para o cinema? Então, é uma peça, o Vaga Carne também é uma peça de teatro, a gente circula com a peça até hoje. Bom, essa ideia de trabalhar uma ideia de transcriação a partir de linguagens, assim,
essa conversa já ronda meus papos com o Ricardo Alves Júnior, que co-dirigiu o filme comigo, há muito tempo. Assim, a gente teve uma experiência, alguns anos, de fazer no teatro, a partir do roteiro do último filme do Bergman. A gente fez uma peça de teatro partindo disso. A partir dessa experiência a gente falou, nossa, vamos pensar isso também em relação a outros trabalhos? Isso porque eu e ele trabalhamos no teatro e cinema. O Ricardo é um cara que já tem experiência de cinema há muito tempo, para mim é relativamente novo. Então, essa ideia já está nas nossas conversas, nas nossas parcerias artísticas há muito tempo. E parece que o material do Vaga Carne, o tipo de narrativa, o modo como acontece ali a narrativa, parece que ele o material parece que é convidativo para experiências diferentes, para buscar formas diferentes de fazer esse material, sabe? Eu sinto que é uma narrativa que tem uma identidade muito porosa, assim, ela em si, sabe? Então parece que foi uma reclamação do próprio material, assim. A gente que trabalha assim, em arte, você costuma, né, ouvir muito o material, né? Se é texto, se é roteiro, você fica tentando às vezes ouvir algo que... porque chega um determinado momento, mesmo se você escrever o texto, que dali fica muito maior que você, né? Mesmo que você fez o filme fica muito maior que você. Ele vai ganhando, se você começa a ouvir aquilo, parece que o próprio material vai te levando a lugares, a determinados lugares. Eu tenho um pouco a sensação em relação ao texto do Vaga Carne, que lendo e também a peça e tudo mais, ele vai abrindo possibilidades, sabe? É um texto que você lê e você pensa, pô, as pessoas têm ideias muito diferentes de como fazer esse texto, por exemplo, no teatro, sabe? Então esse material convidou a gente, foi quase um convite dele mesmo para a gente fazer um exercício de articulação de linguagem, né? Então era uma peça inclusive eu continuo a circular com ela, e a partir disso a gente fez a pergunta, o que é pensar essa narrativa através dos elementos do cinema? E foi esse o exercício. E Afonso, me conte sobre a gênese do seu média. Eu li duas curiosidades, de que ele foi muito inspirado pela própria vida do personagem central, que é o Rafael, e que também você o filmou em dois momentos, em 2017 e 2018. Então você pode falar sobre essa gênese junto com essas duas curiosidades? Sim. O filme ele vem da história de vida do Rafael, assim, a gênese principal é a história que o Rafael mesmo viveu, e sobretudo a história dessa noite, né? A noite na qual ele foi torturado. O meu objetivo com esse filme mesmo, assim, era que essa história pudesse existir para além da memória do Rafael. E meu objetivo era político, assim, sabe? Porque eu acho que é um negócio que me incomoda e um pouco movido pela indignação de que histórias como a que o Rafael viveu sempre são colocadas no silêncio, elas não geram nenhuma repercussão e nenhuma consequência, né? Para aqueles que cometem, né? Eu acho interessante e para mim era importante fazer um filme sobre isso para que saísse desse silêncio, sabe? Dessa obscuridade em que histórias como a do Rafael são colocadas. E eu acho que isso tem alguma coisa a ver com o fato de ter filmado o filme em 2 etapas. Claro que eu já faço assim nos meus filmes, os processos são outros, mas de alguma maneira acho que tem alguma conexão com o processo de criação do teatro, que não são tão industriais como do cinema, que são 4 semanas, tudo muito preparado. Nos filmes os processos são mais porosos mesmo, às vezes um pouco mais bagunçados. No Vizinhança, filme durante 4 anos, o Arábia foi filmado em 3 etapas, em 3 anos distintos. Esse já era algo que fazia parte do jogo, mas o que fundamentalmente gerou essa segunda etapa, né, justificou, além dela ser algo que eu já faço, foi que na primeira vez que eu filmei em 2017, eu guiei o filme por um caminho. Eu tinha uma ideia formal na minha cabeça de fazer o depoimento, de cortar, porque eu sempre quis adicionar construção de linguagem, não queria ficar só na coisa expositiva, de registro do relato do Rafael. E na minha ideia, a minha primeira ideia, que hoje eu sinto que ela não fazia nenhum sentido, mas eu acreditei nela durante muito tempo, era de cortar o relato, de fazer ele em vários lugares, em várias locações diferentes, manter a narração contínua e o espaço ia modificando. A minha inspiração, meio maluca, era fazer um documentário Maya Deren, uma cineasta surrealista americana. E eu, na verdade, a primeira etapa, eu fiz o filme, né, e gravei os depoimentos pensando muito nisso.
E eu fiz uma montagem dessa com o João, a gente fez um corte baseado nesse princípio e eu não fiquei nada satisfeito. E eu senti que, na verdade, a minha construção formal, tudo isso que eu estava pensando em adicionar, em trazer, né, como algo mais meu para o filme, isso estava impedindo a gente de ouvir a história do Rafael e de entender de fato o que esse cara estava contando. Eu estava, na verdade, colocando uma espécie de muro, assim, um anteparo entre o espectador e o que era o coração e a alma desse filme, que é a história do Rafael e o fato dele ter, via cinema, a chance e o poder de contar a sua própria história. Isso me pareceu um grande equívoco e eu tive certeza de que eu deveria, já tinha previsto voltar ao set, falei, agora eu preciso mesmo voltar para poder refazer o depoimento sobre outras bases, sabe? Fazer com que a forma seja mais afeita à história do Rafael e não o contrário, sabe? Isso tem muito a ver com o que a Grace falou, assim, o termo é perfeito, é uma escuta, sabe, assim, foi uma escuta de relação dali, do que aconteceu, de percepção do que foi sendo gerado entre mim e o Rafael fazendo o filme, e uma escuta do material, assim, ele revelou e disse, olha só, isso aqui, tudo bem, se você quiser manter enquanto construção, vai para um caminho, mas olha, existem outras formas de chegar onde sempre que eu estava buscando e o que tinha mais a ver com o Rafael. E foi isso que fundamentalmente gerou essa segunda etapa. Para concluir, eu também percebo os médias de vocês como até mesmo um relato assim, da contemporaneidade, o seu Grace em relação à mulher e a posição que ela ocupa, de repente, e o seu Afonso sobre as injustiças que menos favorecidos sofrem por conta da violência policial. Assim, estamos vivendo também num momento em que os comportamentos estão mudando assim, de maneira muito rápida, mas essas questões acabam persistindo até por conta de um certo atraso, né, da sociedade. Como vocês percebem os médias de vocês dialogando com o momento que vivemos agora sobre essas questões? Não sei, assim, no caso, acho que o Vaga Carne, ele traz... Eu sempre tenho muita dificuldade de delimitar, assim, os temas, sabe, das coisas que eu faço. E nem gosto muito de pensar na ideia do tema, não. Porque às vezes, nos meus processos, a ideia de trabalhar a partir de temas, assim, de temáticas muito delimitadas, às vezes me faz, em determinado momento, achar que o que eu estou fazendo é sobre aquele tema. E, na verdade, eu acho que a potência de uma obra artística é justamente de implodir os temas, assim, sabe? De transformá-los, de multiplicá-los, de transformar em coisas, enfim, múltiplas. Então, acho que fala de muitas coisas. Ali, eu acho que tem um pouco uma saga da narrativa desse filme, assim, sobre a ideia de construção de identidade, né? Acho que esse falando em temas, está aí um assunto muito, de certa forma, popularizado, né? Em alguns setores da nossa sociedade, dessa ideia de identidade. E, de alguma forma, existe uma certa ideia, assim, investe-se muito na ideia de identidade como algo ligado a certezas, sabe? Como algo unicamente ou exclusivamente ligados a afirmações. E que eu acho que o Vaga Carne fala, ou tenta falar, ou tenta trazer como reflexão, é um pouco essa ideia de que um sujeito, um indivíduo, uma pessoa, uma existência, ela é algo em constante transformação, né? A construção identitária, ela acontece através do movimento da existência, né? Assim, a sua existência vive, né? A sua existência vive, ótimo. Um ser, ele vive ao longo da sua vida, ele vai construindo e movendo as suas identidades, né? E que a noção de identidade, ela existe para nos expandir, não para nos delimitar e colocar e construir uma falácia de que determinados grupos sociais são iguais, as pessoas são iguais, né? Então, eu acho que o que o Vaga traz é um pouco essa noção de que entender o que a gente significa,
na sociedade é uma tarefa que não cessa, que não para nunca. À medida em que nós somos agentes nessa sociedade, né? Assim, para ser agente, para ter as nossas ações serem um gesto que operam na e com a realidade, a nossa identidade ela está em profunda transformação e reflexão, né? Então, fala-se muito, por exemplo, que dessa peça como uma construção de um discurso relacionado à negritude. Mas eu acho que essa peça tenta fazer desdobrar essas questões, assim, à medida em que uma situação central é de uma voz que tenta descrever um corpo, né? E é quase como se ela não conseguisse descrever esse corpo, porque é difícil nomear sentimentos, é difícil nomear sensações, é difícil. E em determinado momento ela vai começando a tentar descrever esse corpo enquanto construção social também. E nessa tentativa de descrever o corpo enquanto construção social, é que ela cai em várias contradições e desespero. Então, acho que aqui nesse filme, a ideia da identidade, ela não é uma ideia estável, ela é uma ideia instável, sabe? É uma ideia em movimento o tempo inteiro. E acho que isso aí são temas que estão no eixo de discussões indesviáveis da nossa sociedade hoje, né? A ideia de identidade, a ideia de construção social, né? A ideia do que é uma mulher enquanto construção social, o que é uma raça dentro de uma construção social, existe raça, não existe, sabe? Então, todos esses temas que estão aí entre nós hoje, tá lá de uma forma, elas existem ali no filme, mas implodidos. Eles não estão num lugar estável ali, eles estão num lugar de instabilidade, um lugar que exige um desejo de reflexão, que exige um desejo de escuta, sabe? Um desejo de relativizar ideias muito aparentemente estáveis, sabe? No caso dos 7 anos, assim, eu acho que, assim como a Grace também, eu tenho um pouco de ojeriza, assim, dessa coisa do tema, como essa parada encaixotadora, assim, sabe? E que é somente tudo, assim, o que eu acho mais problemático é que parece que vira um fator positivo em si, sabe? É o que valida, o filme está trabalhando sobre isso, o filme tem essa temática, então o filme aí sim é um filme político, aí sim é um filme interessante, sabe? E, bom, não curto muito esse negócio. Mas é claro que existem questões que estão ali permeando e a gente vai relacionar com a realidade. Eu gosto dessa palavra que a Grace mencionou também, que é assunto, assim, acho que são coisas que geram ali, sabe? Conversas, discussões e pensamentos, né? Acima de tudo. E a minha relação com o jeito que eu penso, né, que o 7 anos trabalha, vamos dizer, por exemplo, o assunto, a temática ou a questão da violência policial, é que o que eu sinto é que, na verdade, a questão não passa pelo ponto de vista de ser contemporâneo, sabe? Estamos dizendo agora do que é um Brasil. Também não acho que é o Brasil do Bolsonaro. É o Brasil do Bolsonaro que, para mim, é o Brasil eterno, sabe? Assim, o que acontece é que, a maneira com que eu vejo, é que os 7 anos em maio está falando de uma questão que é fundadora do Brasil, que ela é estruturante, sabe? No sentido de que a violência da polícia sobre os mais pobres, sobretudo o pessoal que não é branco, sabe? Preto, pardo, de periferia, ela é estruturante para manter a ordem das coisas, o estado da sociedade brasileira, sabe? E isso, para mim, o filme constrói a partir de uma insinuação, né? De uma construção de movimento coletivo, assim, de mostrar que a história do Rafael, ela não é uma história que é só dele, né? Que não é só uma história particular, uma história que vai se ampliando até chegar à história da multidão. Então, o jeito com que eu me relaciono, assim, é deslocar a relação, né, da violência da polícia com a periferia, deslocar em primeiro lugar do contemporâneo, é um filme que não tem tempo absolutamente demarcado, não está dizendo sobre o Brasil de hoje, está dizendo sobre o Brasil de hoje na medida que está dizendo sobre o que o Brasil desde muito tempo, sabe? E para mim é isso, assim, é deslocar no sentido de quem que incorpora essa história. Ela é do Rafael, claro, a história de vida dele é um acontecimento importante na vida dele, também que não resume a vida dele, mas é importante.
Só que nesse momento, assim, o Rafael é multidão, sabe? Porque essa história ela é de vários mesmo, assim, uma história estruturante, não só da sociedade brasileira, mas também da periferia. Muito obrigado pela entrevista e boa sorte com o lançamento, apesar desse momento meio complicado, né? Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.